Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jair. Novamente venho até vocês para trazer, como eu disse no vídeo anterior, o conceito sobre grandezas inversamente proporcionais. Aí eu destaquei agora aqui no nosso enunciado um GIP, de grandezas que são inversamente proporcionais, dentro da nossa temática, que é a regra de 3 simples, tá bom? Então, o que eu pretendo é te auxiliar num erro que muitos cometem na hora de resolver provas, principalmente no nervosismo de um concurso. Quando você está lá nervoso fazendo a prova, você passa batido por cima disso, né? A gente continua trabalhando com regra de 3, você continua tendo um problema com 2 grandezas só envolvidas, tá bom? Dentro dos 4 valores necessários, 3 são conhecidos seus, e 1 você tem que descobrir, lógico, você tem que resolver o problema. Bom, eu peguei um exemplo bem prático, que todo mundo conhece aí, bem simples de pensar. Vamos imaginar que nós tenhamos condições de contratar 4 pedreiros para fazer uma casa para a gente. Então, 4 pedreiros fazem uma casa num prazo de 60 dias. Bom, suponha essa condição aí. Não sei o tamanho da casa que você quer fazer, mas não precisa entrar em detalhe disso agora, né? 4 pedreiros constroem a casa em 60 dias. Bom, por algum motivo, você não tem condições de contratar os 4 pedreiros. Então você vai contratar só 2. Mas esses 2 pedreiros vão ter a mesma capacidade de trabalho que os 4 anteriores. Tá? Você julga isso, tá bom? E a pergunta do problema é: em quanto tempo? Quanto eles vão demorar para construir essa mesma casa? Tá bom? Tem que ser a mesma casa. Então, novamente, eu lembro a você que você não deve ficar procurando empecilhos no problema. O problema só tem essas 2 coisas: o pedreiro e a casa. Tá bom? Tudo quanto é variação que você possa imaginar, você vai colocar isso depois dentro de uma outra forma de resolução, que não é essa que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Aqui é para a regra de 3, simples, é só para essas 2 coisas aqui, tudo bem? Então vamos lá para a resolução, né? Primeiro, quais são as grandezas que nós temos envolvida na brincadeira? Então, de quem que o problema está falando, né? De que esse problema está falando para a gente? O problema está falando para a gente de pedreiros, certo? E de uma quantidade de dias. Então, as 2 grandezas que podem ser mensuradas aí são os pedreiros e os dias. E o tempo, né? Então, nós temos pedreiros, tá? E o tempo. O tempo é uma grandeza. O tempo pode ser mensurado. Bom, os nossos pedreiros, eles estão mensurados, estão medidos em número, quantos deles, uma contagem, e o tempo está medido em dias. A unidade de medida aqui são os dias de trabalho. Tudo bem? Bom, quais os dados numéricos que nós temos envolvidos? Então, lembre-se, você sempre vai ter, sempre não, mas em 99% dos problemas que aparecem nos concursos, primeiro ele te dá uma informação, depois ele te faz uma pergunta, correto? Às vezes, para complicar um pouquinho o candidato, ele coloca a pergunta antes, tá bom? Mas você pega uma frase do problema que você tenha completa, ó: 4 pedreiros constroem uma casa em 60 dias. Então você vai ter aqui 4 pedreiros, 60 dias. Tudo bem? Agora vem a frase da pergunta. A pergunta é: 2 pedreiros e quantos dias? Vamos colocar uma letra D aqui. Qual é o número de dias? Tudo bem? Bom, como é que se resolve isso? Certo? Se você passar desapercebido e fizer o mesmo pensamento do vídeo anterior, né, você vai encontrar uma resposta absurda para o seu problema, e a hora que você se der conta, já é, né? Mas vamos pensar aqui um pouquinho.
Tá? O que acontece quando você quer construir uma casa e você tem menos gente trabalhando? A resposta é óbvia, vai demorar mais. Concorda? Quanto menos gente trabalha para fazer um serviço, mais vai demorar, né? A pergunta que nós temos que fazer aqui é o seguinte: se eu dobrar o número de pedreiros, tá? Esquece a parte numérica aqui de novo, tá bom? Vou tampar aqui. Se eu dobrar o número de pedreiros que estão construindo uma obra para mim, o que vai acontecer com o tempo de construção? O seu subconsciente, aí o seu cérebro deve estar respondendo assim para você: olha, fica na metade do tempo. Concorda? Se dobra as pessoas trabalhando, tem que ficar pronto na metade do tempo, né? Deveria ser assim. Essa é a regra matemática. Por isso que não deve colocar empecilhos. Você deve só pensar nos dados, nos seus dados, nos dois dados que você tem aqui do seu problema. Bom, só no pedreiro e na quantidade de dias. Então, pensando assim, se eu dobro o pedreiro, a quantidade de dias cai pela metade. Posso fazer uma outra pergunta. Como eu quero calcular o número de dias, eu posso perguntar para o meu problema o que acontece com ele se eu tiver o dobro da quantidade de dias para poder fazer a casa. Eu tenho tempo de sobra, posso dobrar o tempo, não vou precisar da casa logo. A resposta vai ser: você pode trabalhar com metade dos pedreiros. Então você percebe que de qualquer jeito que você fizer a pergunta, uma grandeza dobra e a outra cai pela metade. Certo? Isso é característica de grandezas que são inversamente proporcionais. Então, diferente do primeiro vídeo, as grandezas eram diretamente. Agora nós temos grandezas que são inversamente proporcionais. Ok? Se essas grandezas são inversas, eu não posso resolver o problema do mesmo jeito que eu resolvi o anterior. Então vamos lá para a resolução. Bom, na nossa resolução, nós temos essa seguinte brincadeira aqui. São 4 pedreiros que se tornam 2. Esses 4 pedreiros demoraram 60 dias e agora eu quero saber com 2 o que vai acontecer. Ok? Bom, como eu falei, você pode usar a tática de colocar as flechinhas, que é o que a gente faz em sala de aula. Então, eu dobro o número de dias, os meus pedreiros vão se tornar apenas a metade deles. E aí você percebe que você tem que marcar essas duas grandezas com flechas invertidas, certo? Que é para você diferenciar quando você tem grandeza inversamente proporcional de grandeza diretamente proporcional. Na direta, as duas flechinhas vão ficar para o mesmo lado. Na inversa, elas vão ficar contrárias. Bom, se elas ficaram contrárias, lembra? Então eu não posso fazer aquela brincadeira da proporção multiplicar em cruz. Tá certo? Porque senão, olha o que eu vou encontrar. Eu vou encontrar 4 pedreiros com 60 dias e 2 pedreiros com 30 dias. E às vezes muitas pessoas acham isso, vai lá na resposta e marca e não prestou atenção no que fez. Então, como é que resolve isso de uma maneira rápida? Simples, você, ao invés de multiplicar em cruz, você multiplica em linha. Então você multiplica 2 pelo número de dias, tá bom? E 4 por 60. Por que pode fazer isso? Ok? Então eu vou fazer uma passagenzinha rapidinha antes para você entender. Eu deveria escrever assim: 4 com 60, 2 com D, mas veja, 4 e 2, elas estão invertidas a flecha ali. Então eu deveria escrever primeiro 2, depois o 4, para as flechas ficarem na mesma posição. E agora eu posso usar a propriedade fundamental das proporções, que é fazer a multiplicação em cruz. Tudo bem? Então, se eu invertir as flechinhas, agora eu posso fazer 2 multiplicado por D igual a 60 multiplicado por 4. E aí nós vamos encontrar 240. Só que nós queremos duas quantidades de D, eu quero uma só, nós temos duas aqui. Vamos dividir isso por 2 e nós vamos encontrar
120 dias. Ok? Para você não ter todo esse trabalho, então, você pode pensar a lógica aqui, direto. Você multiplica 2 por D, tá vendo? Está em linha, aqui, e multiplica 4 por 60. E divide esse resultado por 2. Tá bom? Ah, mas como que eu faço de maneira rápida? Pensando no que eu te falei no início do vídeo. Se uma grandeza dobra, a outra vira metade. Eu tenho metade dos pedreiros, preciso do dobro de dias. Ao invés de 60, 120 dias. Ok? Espero que tenha gostado. Como sempre, compartilhe, passe, indique para outras pessoas que precisam disso. Bom? Se inscreva lá no canal, Professor Jair, no YouTube, e passe para mais gente aí que está precisando, tá bom? Indique aí e ajude a manter o projeto no ar. Valeu? Um abraço, até o próximo.